Eleições 2020, eleito com 4.722 votos para ocupar uma das 20 cadeiras na Câmara de Sorocaba. Cristiano Passos é nascido em Diadema, em São Paulo, e casado há 19 anos. Há mais de 20 anos, Cristiano desenvolve trabalhos sociais pelo Brasil e pelo mundo. Em seus trabalhos sociais, ao lado de sua esposa, já atendeu mães solo que não tinham como sustentar e famílias que viviam abaixo da linha da miséria. Mas foi fora do Brasil que presenciou as condições humanas mais precárias. Passando por países como Nicarágua e Bolívia, Cristiano viu de perto o sofrimento de quem não tinha sequer saneamento básico. Ao todo, Cristiano passou 11 anos fora do Brasil realizando trabalhos. Em 2015, retornou ao Brasil ainda disposto a ajudar pessoas. Mudou-se para Sorocaba, onde também mora sua irmã mais velha, e continuou realizando trabalhos sociais. Decidiu ingressar na vida pública para ajudar de maneira mais efetiva a população sorocabana. E no dia 15 de novembro de 2020, ele foi eleito vereador na cidade de Sorocaba. Cristiano Passos é pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, e é com ele que nós conversamos aqui no portal rmsnews.com.br. Agora, mais uma vez, satisfação imensa tê-lo conosco aqui. E o que dizer desse momento, vereador Cristiano Passos, vereador eleito na última eleição em Sorocaba? Boa noite, Oliveira Júnior, boa noite, Miriam, boa noite, audiência. Bom, esse momento que nós vivemos é um momento atípico, né? Esse ano, a gente conversava antes, 2020 está estranho, porque o Brasil em si, a gente conviveu em vários lugares, o ano começa só depois do Carnaval. O ano só começa depois do Carnaval. O brasileiro tem todas essas coisas que a gente não entende. Trabalha 4 meses para pagar impostos, o ano começa depois do mês 3, e esse ano praticamente o ano não começou, na verdade. Tivemos muita dificuldade, e desde o início do ano, né, que a gente começou a ativar mais o nosso trabalho, que já vínhamos realizando desde o início de 2019, a gente observou que esse ano seria um ano meio difícil. Quando apareceu os casos de Covid-19 na China, a gente pensou que cedo ou tarde iria chegar no Brasil, e acabou chegando em março. Então, um ano complicadíssimo. Ouvindo pessoas, a gente vê o descrédito com o poder público, descrédito com as autoridades, e é muito difícil você convencer as pessoas que existe uma maneira de renovar. E graças a Deus a gente conseguiu, né, pelo menos a nossa parte, de alguns novos que conseguiram renovar a Câmara, e nós vamos lutar para fazer algo muito melhor do que tem sido feito em Sorocaba, pode ter certeza disso. Vereador, qual é o retrato, a fotografia que o senhor tem da cidade de Sorocaba, e com a sua experiência no exterior, pretende trazer em termos de modelo de projeto para propor, visando ser implantado na cidade, e que o senhor acredite que fará a diferença? Bom, vamos fazer aqui um comparativo. Como eu falei, nós estivemos fora há muitos anos. A Nicarágua, por exemplo, é um país extremamente pobre. Ele só fica na frente do Haiti em termos de pobreza. Então você vê na cidade, por exemplo, Manágua, capital de Nicarágua, você vê lixão aberto, não existe nem restrição para entrar ou sair. As ruas têm esgoto ao céu aberto, casas não tem nem chão, nem piso, nem assoalho, é terra. Um salário mínimo de $60 as pessoas têm que conviver no mês. Então existe uma extrema pobreza, e a gente viveu isso. Por que eu tenho lutado pelas pessoas há mais de 20 anos? Porque só quem passou por dificuldade, só quem teve fome, só quem viu uma irmã de 3 anos de idade abrir a geladeira, comer uma margarina pura que não tinha que comer, entende o que é o sofrimento. Então, quando você cresce, você desenvolve, por exemplo, a sua vocação. Tem uma vocação, então eu vou desenvolver essa vocação de ajudar as pessoas. Você ajuda porque você um dia esteve no lugar delas. E hoje, infelizmente, muitos que governam, muitos que têm o poder nas mãos, eles não sabem se colocar no lugar das pessoas. O lugar mais difícil de estar é no lugar das pessoas.
Esse é o grande problema de quem tem o poder nas mãos. Falando sobre a cidade, você anda muito pela cidade. A gente anda muito, qualquer canto da cidade a gente anda. E se você pegar, por exemplo, Sorocaba de cima, você olha o miolo da cidade de Sorocaba, a área central, tá bonita, tá uma maravilha. Mas quando você começa a sair para a Zona Norte, começa a sair para os bairros mais distantes, você vê o descrédito. As pessoas não acreditam mais em ninguém. Você fala de política, pessoas, ela tem um ranço de político, porque elas não vê uma mudança. E as pessoas não querem, Oliveira Júnior, elas não querem nada faraônico. As pessoas não querem nada extraordinário, elas só querem o varejinho, que é aquele probleminha simples que elas querem que resolva. O buraco da rua delas, a sinalização que já aconteceu atropelamentos, a iluminação que evita assaltos, abuso de mulheres que voltam do trabalho horas da noite. É isso que as pessoas querem, coisas tão simples, mas que não são atendidas no dia a dia, e outras coisas mais. Vereador, o senhor é pastor evangélico licenciado. Nós temos visto nos últimos anos uma crescente da liderança evangélica chegando nas mais diversas esferas do poder no Brasil. Em Sorocaba, na Câmara de Sorocaba, nós tivemos, aliás, em Sorocaba nós tivemos o vereador pastor Irineu Toledo, que tinha uma forma muito incisiva de defender determinadas bandeiras, principalmente a questão do ensino e tantos outros que vão contrariar e se posicionou em muitas vezes linha de frente contra posicionamentos ideológicos, principalmente em relação à esquerda. Como será Cristiano Passos na Câmara de Sorocaba? Bom, Cristiano Passos será justamente o que é o Republicanos. O Republicanos é o partido conservador, um partido de centro-direita, mas nós temos como uma ideologia o diálogo. O Republicanos é um partido de diálogo. Eu sei muito bem que não estou de acordo com a ideologia da esquerda, muito pelo contrário. Tem muitas coisas que eles pregam, suas ideologias, que eu não sou a favor. Mas eu sei também que tem pessoas ligadas à esquerda que fazem bons projetos. E a gente não tem problema nenhum de aprovar, de votar sim um projeto que seja bom para a população. O que a gente não vai estar de acordo é com coisas que vão contrariar. Eu sou literalmente contra esse projeto que já foi pautado na Câmara lá em Brasília, que é legalizar o uso da maconha para uso medicinal. Isso aí é uma abertura para o tráfico, para legalizar o tráfico. Então eu sou contra isso. E naturalmente sempre vai ser não com respeito a isso. Ideologia de gênero sempre vai ser não. Porque a gente é a favor de que cada um nasceu, Deus escolheu a pessoa, ela nasceu daquele jeito, ela vai ser assim. A gente não pode obrigar as pessoas, obrigar crianças a mudar o pensamento delas. Isso eu sou totalmente contra. Mas não vai ter ninguém para brigar. A gente não vai ficar fazendo escândalo, não é meu perfil. Não é meu perfil ficar brigando. Naturalmente, eu sou de conciliar. A gente vai trabalhar para conciliar bem as coisas e ter uma Câmara mais em favor da população, porque, pelo que a gente viu nos últimos anos, brigas não faltaram, né? Brigas não faltaram aqui em Sorocaba e quem perdeu foi o cidadão. Nós, com grande satisfação, estamos recebendo o vereador eleito para a Câmara de Sorocaba, Cristiano Passos, eleito com 4.722 votos. Na nossa bancada de formadoras de opinião independentes, nesta edição, Miriam Zaccarelli, jornalista, consultora em transformação digital e gestão ágil. Miriam, sua pergunta ao vereador. Bom, primeiramente, quero parabenizá-lo, viu, vereador Cristiano Passos. É um ato de coragem, né? E eu queria te perguntar, assim, por que você escolheu Sorocaba e, em seguida, por que você resolveu ir para a vida política? Bom, escolhi Sorocaba, boa noite mais uma vez, Miriam. Escolhi Sorocaba porque é a cidade nossa. Como falei, eu não nasci aqui, mas a minha família está aqui. E, naturalmente, a vida pública, por quê? Como o Oliveira Júnior comentava, sobre o crescimento evangélico. Eu tenho uma coisa comigo, aonde eu vou,
Vocês podem até depois investigar isso. Aonde eu vou, eu falo o seguinte. Eu, como missionário, como pastor, no caso, sou pastor licenciado, a gente sempre pregou a verdade. Só que antes de eu pregar ou falar para a Bíblia ou para o Oliveira Júnior, para qualquer a pessoa que está ouvindo, eu tenho que falar para mim primeiro. Porque é muita hipocrisia você pregar uma verdade e viver a mentira. Então, sempre na campanha, eu sempre usei esse slogan. Eu vou lutar para viver aquilo que eu sempre preguei, que é ser verdadeiro, ser justo, ser honesto. E a gente sempre tem que olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, não olhar para si, que é um grande problema hoje na política, que são os políticos que olham apenas para si. Olhar apenas para si. Eu posso falar isso com experiência própria. Eu renunciei a muitas coisas para estar fora do Brasil. Eu tenho a minha esposa, sou casado há 19 anos, a minha esposa mesmo, a mãe dela saudável, a gente saiu em 2004 do Brasil, a mãe dela saudável, e em 2009 ela teve 2 AVC seguidos e eu não tinha condição de vir ao Brasil trazer ela para ver a mãe. A mãe dela ficou entrevada, a mãe dela ficou naquela condição, ela não se levantava mais, e quando a gente volta em 2015, ela já nem falava direito, e quer dizer, um sacrifício grande. Mas esse sacrifício a gente fez pelas pessoas, a gente não foi uma escolha minha. Sair do Brasil não foi uma escolha minha, foi uma missão. E a missão a gente cumpre ela. E a gente cumpriu essa missão fielmente, do início ao fim. E quando a gente voltou, a gente viu o preço do sacrifício. Sobrinhos que eram crianças já são casados hoje. A minha sogra, infelizmente, faleceu em 2018, decorrência de tudo aquilo que aconteceu. Eu saí do Brasil com 2 malas, voltei com uma. Voltei com uma mala. Posso falar isso? Voltei com uma mala. E a missão, a vocação é essa. Quando você quer ajudar as pessoas, você tem que primeiro olhar para elas e não olhar para si. Porque vivemos num mundo hoje egoísta. As pessoas hoje elas olham apenas para o seu umbigo, para os seus interesses. É comum isso, infelizmente é comum isso. Eu vi que o senhor tem... Miriam, mais uma pergunta. Sim, eu vi que o senhor tem um projeto, assim, ideia, né, de colocar um projeto de lei para legalizar o trabalho dos artistas de rua. Poderia falar só um pouquinho sobre isso? Como o senhor pretende, o que o senhor pretende fazer com esse projeto de lei? Então, existe esse projeto pelo seguinte, em vários lugares que você visita, principalmente, eu não tive a oportunidade de estar na Europa, né, nos Estados Unidos, mas você vê que é comum nesses lugares artistas amadores, artistas de rua, eles se apresentarem. Até tem aquele vocalista do Aerosmith, eu esqueço o nome dele, que mostra um vídeo muito bacana que está no YouTube, que ele está lá acho que em Londres, se não me engano é em Londres, e tem um artista que está cantando a perfeição lá na rua, numa praça, ele coloca um chapéu para arrecadar naturalmente recursos, tem uma multidão em volta e ele vai lá, ele se sente comovido, vai lá e canta com o rapaz. E é a Europa, e não existe restrição nenhuma para fazer esse trabalho, é um trabalho justo. Você vai lá em São Paulo, na Paulista, tem pessoas que imitam Michael Jackson, pessoas que se vestem super-heróis, estão lá ganhando, elas não estão fazendo nada de errado. Elas estão apenas ali ganhando a vida dela, colocando em prática o talento que elas têm, elas nasceram com esse talento. Só que a gente vê em Sorocaba, existe uma restrição para entrar, de repente, num centro comercial, no shopping, no terminal de ônibus, no caso agora o BRT. Então a gente quer legalizar para que essas pessoas venham ser descobertas também. Quantos são os humoristas, quantos são os famosos que foram descobertos assim, dessa maneira, anônima, em que as pessoas, de repente, estão ali 10, 20 views e acabou sendo conhecida. Eu conheço, inclusive, sim. Só para terminar, eu conheço um rapaz aqui em Sorocaba, ele é talentosíssimo, mas ele fala, não tenho brecha para trabalhar, ele tem talento para imitar, para fazer encenação, mas não tem como ele fazer, porque se ele viver disso, ele passa fome. Vereador, é lógico que o senhor já está eleito, mas para que o senhor possa ter um trâmite mais fácil para colocar em prática esses projetos, você depende aí da eleição do seu candidato, Rodrigo Manga. Qual a análise que você faz dessa possibilidade de chegada do Rodrigo Manga
E quais, Rodrigo Manga, a gente também sabe que ele trabalha, atua dentro do campo religioso. Qual é a linha de independência que você vê que é possível ser trabalhada com o poder executivo sendo administrado principalmente por alguém que tem uma linha de defesa mais efetiva da religião, como o Rodrigo Manga? Muito bem. Só, inclusive, para completar para responder mais essa pergunta, eu sou pastor licenciado e eu recebi 4.722 votos, mas eu não vou governar para o público evangélico. Eu vou governar por toda a cidade. A gente vai defender o interesse de toda a cidade, toda a população. A gente vai estar lá para atender a população, seja católico, espírita, para todo mundo a gente vai atender. Com respeito ao nosso futuro prefeito, ele é a pessoa ideal. Por causa, inclusive, eu falei para ele ontem, eu aprendi muito com ele. Ele é um cara que vai para a rua, é um cara que não tem medo de tempo ruim. E Sorocaba precisa de alguém que dê a cara pela cidade. Alguém que seja cobrado, mas não cobrado no ar-condicionado. Porque acho que é muito fácil, Oliveira Júnior, a Miriam e a sua audiência, é muito fácil você dar ordens debaixo do ar-condicionado. E o Rodrigo Manga, ele tem esse perfil de ir para a rua, de suar a camisa. Ele já provou isso como vereador. Ele tem provado isso em 18 anos de mandato. Foi o vereador mais eleito em 2016 da história da cidade. Ele é uma pessoa que tem um trânsito. Nós acompanhamos ele nesse trajeto a Brasília, com as nossas lideranças de Brasília. Ele tem trânsito livre. Nenhum candidato que esteve nessa eleição tem um trânsito livre a Brasília como ele tem. E isso é importante para a cidade. Não é por um segmento apenas para outros, mas para toda a população, para todos. E nós torcemos para que tudo isso, claro, vamos ter uma Câmara renovada, né, 45% renovou, e nós vamos trabalhar junto em parceria com o Executivo. Que o interesse maior aqui não somos nós como vereadores, mas a população que vai ser a preferência em todas as decisões. Nós estamos recebendo aqui no portal RMS News o vereador eleito por Sorocaba, vereador Cristiano Paz. Aliás, até para termos de fiel à informação, o vereador, inclusive no seu pequeno histórico enviado, e ele assim o danou, em momento algum ele fez a citação da sua posição eclesiástica, né? Sempre se colocando como uma linha independente na atuação do legislativo. Deixa eu só fazer um registro aqui. Aparecida Silva acompanhando. Boa noite, pastor. Ela diz, viu, o vereador? Tá difícil você deixar se ser identificado como pastor, porque as tuas ovelhas estão aí, ó. Elas estão se identificando aqui. A Márcia Alcântara, dizem que na Bíblia tem lá que a ovelha conhece a voz do pastor, né, Miriam? A Neuza Pereira da Rosa, o Jefferson Afonso, o Wellington Carlos, é isso aí, amigo Oliveira, vai ser daí, ele já fez propaganda, mas eu não posso entrar nessa aí, tem que respeitar todos vocês, viu? Obrigado, viu, Wellington? A Kelly Alaminos, obrigado, acompanhando essa entrevista. A Rafaela Dias, melhor vereador, não me arrependo de ter votado. Jefferson Afonso Neves, daí a Neuza Pereira, a Kelly Laminos, o Mário e Priscila Simon, o Gil Passos, o Mário, a André e o Marcelo Regalado. Abraço, Marcelo Regalado. Obrigado por ter sido um facilitador. Jefferson Afonso, o Mário Priscila. Depois eu registro outras participações. Eu volto a Miriam Zaccarelli. Mais uma pergunta ao vereador. Miriam. Vereador, com esse posicionamento assim radical que o senhor
não esconde, né? Está nas suas redes sociais, fez parte da sua campanha, hoje você fala um pouquinho também. Supondo que o senhor não tenha todo o apoio, né, na implementação desses projetos de lei, como é que o senhor pretende conquistar esse relacionamento aí com o pessoal da Câmara? Vocês têm, os republicanos estão em 4 ou 5, né? Não, republicanos Para são de 5. apoiar São 5, 5. né? Mas você vai depender de outros, né? Dos outros vereadores. Como é que o senhor pretende levar isso? Porque é um posicionamento radical, né? Sim. Então, o que acontece? A gente não trabalha sozinho. Na Câmara, mesmo se você é o mais votado ou menos votado, se você for eleito, teu voto vale igual, vale um voto. E como falei, o Partido Republicano, eu na minha pessoa, eu sou do diálogo. Como falei, eu também sou radialista e há uns meses atrás eu até fiz um comentário na rádio sobre uma deputada do PSOL que aprovou um projeto em Brasília que dava direitos à mãe que acabou de dar à luz, que mãe solteira, um benefício a mais. Eu parabenizei. Não é porque é um partido de esquerda que eu vou... Não, é igual no caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, as pessoas torcem para o vírus. Se o Bolsonaro libera auxílio emergencial, as pessoas torcem para que não tenha. Quer dizer, existe um extremismo. Não, para mim não há isso. O senhor está preparado, né? Exato. Então, nós temos, claro, 5 republicanos, temos a coligação, nosso amigo Cícero João que foi eleito também, o Cláudio Sorocaba, o Vinícius Zait, enfim, e outros vereadores. A gente vai conversar, porque cada um tem que ajudar o outro. Eu acredito que a gente só vai fazer o melhor pela cidade. Volto a repetir, a gente não pode olhar para o nosso umbigo, para os nossos interesses, temos que olhar para a população. Então, o que for para votar a favor da população, a gente vai estar disposto, não importa se é o PT, se é o PSOL, desde que seja um projeto para beneficiar a população, a gente vai estar disposto a ouvir e atender. Tá, você tem um Vereador, projeto aí também, Ô, Miriam, desculpa, pode fazer, Miriam. só para complementar, esse projeto do Abril Vermelho, da doação de sangue, o senhor acredita que vai conseguir colocá-lo em prática? Vai sim, Miriam, por o seguinte, quando a pandemia, na verdade, o estado de calamidade se instalou aqui no Brasil, acho que foi em 21 de março, se não me falha a memória, a prefeita ela fez uma reunião no Parque Tecnológico com lideranças religiosas na época, eu estive presente. E eu falei para ela o seguinte, falei, prefeita, se igrejas católicas, evangélicas, instituições que atendem o público não tiverem acesso às pessoas, quando o banco de sangue precisar de doador, nós não vamos poder ajudar. Quando as pessoas tiverem fome, no caso da pandemia, houve muito, como que você vai ajudar com alimentos? Foi isso a nossa alegação na época. E aqui em Sorocaba, se não me engano, é muito limitado. Se não me engano, é 60 ou 50 doadores por dia. Mas eu conversei com pessoas lá do banco de sangue que disseram que tem dia que tem o total e tem dias que não tem. Então a gente vai criar, né, esse projeto, inclusive é um amigo meu que passou uma orientação sobre isso, eu agradeço a ele, muito importante isso, que conscientização, não é que o mês é abril, mas não é questão do mês, mas é uma conscientização, para que as pessoas saibam, porque um doador de sangue, ele pode salvar até 4 vidas, um doador de sangue. Então, conscientizar as pessoas que é importante. A gente não vai entrar aqui na polêmica do doador de órgãos, mas doar sangue é doar vida, é importante. Se a gente conscientizar a Sorocaba, que todos os anos, aquele mês, é um mês para intensificar a doação de sangue, a gente não vai ter problema e falta aqui na cidade. Vereador Cristiano Passo, o senhor voltou para o Brasil em 2015, né? 2015, é a informação que eu tenho. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta, e não se assuste com a minha pergunta, porque eu tenho um bom trânsito, graças a Deus, com as lideranças da tua igreja. Entre eles, o presidente do seu partido, Marcos Pereira. Marcos Pereira, eu tenho o telefone particular dele aqui. Dias atrás, teve um problema em Sorocaba e eu questionei ele e não foi 30 segundos, ele estava me respondendo aqui. Quando eu vou para Brasília, no Congresso Nacional, sempre encontro ele. Em reuniões de Sorocaba também. Eu estava na TVR
e ele saiu de São Paulo e veio fazer uma entrevista comigo aqui, à época, o que nos honrou muito. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto a igreja interfere no mandato parlamentar, a exemplo do seu que vai assumir a partir de agora? Qual é a cartilha que o senhor segue? A igreja não interfere absolutamente nada. Prova disso, como eu disse, sou licenciado, a igreja não tem nenhuma responsabilidade comigo, nenhuma. Como eu falei aqui no início, né, que eu estive fora, quando você vai para fora, a igreja ela patrocina a sua viagem, a sua estadia lá fora, você não tem casa própria, você não tem nada, você apenas vai com a missão. E quando você volta, fica no Brasil a mesma coisa, a igreja patrocina a tua estadia como missionário, como pastor, como bispo da igreja. Como eu sou licenciado, eu me desliguei da instituição, já não exerço o cargo na igreja, então a igreja não tem responsabilidade nenhuma comigo. Logicamente, como acontece com a Assembleia de Deus, com a Batista, com a Quadrangular, o pastor Paulo, infelizmente, não se elegeu, é da Quadrangular, ele faz parte da igreja. Não significa dizer que eu faço parte da igreja, que eu vou fazer o que a igreja manda, porque a igreja também não dá ordem para fazer absolutamente nada. Nada absolutamente. Correto. Vereador, Miriam, uma última pergunta para o vereador Cristiano Paz, que nos dá a honra da sua presença hoje aqui e nos traz também, mais uma vez, reforça uma grande audiência. E daí depois eu vou fazer um pedido para ele, Miriam, pedir para que os fiéis dele que estão acompanhando curta a nossa página no Facebook, compartilhe e passe a seguir a gente diariamente, viu? Sua pergunta, Miriam. Vereador, eu vi que o senhor andou por vários bairros, né? Que bairro o senhor mora? Que zona de Sorocaba? Eu moro no bairro do Éden. Eu moro no bairro do Éden. Ah, tá. Não, eu estou perguntando porque eu vi que o senhor fez várias visitas, inclusive alguns vídeos, o senhor dizia, olha, esse vídeo não está bom porque a iluminação está péssima, né? Isso. O senhor tem algum projeto, alguma coisa para melhorar essa parte? Eu sei que é parte do executivo, mas também existem outras possibilidades, por exemplo, da CIP, que foi tentado colocar e a Câmara dos Vereadores não aprovou. Alguma coisa que possa melhorar aí a situação para o município em questão de iluminação? Então, Miriam, inclusive, alguns vídeos que eu fiz que mostrava a falta de iluminação foi um bairro, uma praça lá no próximo ao Vale Alville. Eu visito muito a região da Aparecidinha, que é próxima onde a gente mora. O que acontece? São Paulo, ela tem a iluminação de LED. Ela existe uma iluminação que ela é econômica para a cidade, para a população. E o que acontece aqui em Sorocaba? Eu estive, por exemplo, recentemente ali na região próxima ao Betânia, ali próximo à Avenida Ipanema, e eu conversei com algumas pessoas, alguns moradores, e diziam o seguinte: uma senhora falou para mim, olha, minha filha sai 5 da manhã trabalhar, uma moça de 25 anos. Eu preciso ficar no portão de casa, a 100 metros da esquina da Avenida Ipanema. A filha fica na esquina de casa, olhando para ela, olhando para ver que hora que chega o ônibus, porque ela não vai para o ponto. Por quê? Porque 5 da manhã que está escuro, não tem iluminação. E fica justamente ali próximo àquele muro onde tem onde é território do aeroporto. Aí, quer dizer, é difícil, é uma coisa tão básica, é uma coisa que deveria ser fácil de resolver, mas é uma burocracia, não tem ideia de como resolver. E não só isso não, Miriam, tem coisas... Eu estive lá no Vila Hortência, faz um ano que eu lutei por uma causa no Vila Hortência, que, como todos sabem, Vila Hortência é um bairro de espanhóis, a maioria são idosos que moram ali, tanto que as casas, né, a parede fica quase na rua. Então os idosos dormem cedo. Tem uma pizzaria movimentadíssima e as pessoas viviam reclamando. Ligavam, mandavam mensagem, vem aqui, conversa com o pessoal, faz um abaixo-assinado, passa moto, não tem sinalização e eles passam rápido porque não tem sinalização, não tem lombar, não tem nada. Consegui um abaixo-assinado com mais de 150 pessoas, chamamos a Urbs foi lá, fez medição, fez tudo. Pronto, pensei, vai resolver o problema. Quando vai resolver, no documento diz que aquela rua ela é de briqueta, não é de asfalto. Quer dizer, o documento diz que é de briqueta, mas ela é asfaltada. Quer dizer, por causa de um documento, a rua não pode receber sinalização. Então, é uma situação em Sorocaba
é muito complexa, né? Que era problema para ser resolvido e por um documento não pode resolver. E quem sofre é as pessoas. Correto. Pastor, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no RMS News. Agradecido pela sua participação. Transmito meu abraço ao Marcelo Regalado, que foi secretário da Fazenda e um facilitador para que a gente pudesse conversar nesta noite aqui. Nesse primeiro contato que a gente percebe realmente é que o senhor leva uma linha de equilíbrio, né, nos seus posicionamentos e que pode fazer a diferença na Câmara de Sorocaba, e é isso que nós desejamos. A minha última pergunta para terminar: a escolha do presidente da Câmara de Sorocaba. O senhor já tem definido um posicionamento? Como isso está sendo articulado? Bom, eu não posso falar o nome da pessoa, mas a gente já tem sim, naturalmente, já tem conversado sobre isso, e vamos esperar passar as eleições agora, né, dia 29, a gente poder definir isso. Mas a pessoa que vai ser escolhida, você pode ter certeza, vai ser a melhor opção para esses próximos 2 anos. E é do Republicanos? Sim e não. Foi Oliveira é fogo. Pastor, um abraço para você. Obrigado pelo carinho. E cadê o pessoal? Teu pessoal tá bombando aqui na internet. Aqui. Vou mandar. Eu falei Oliveira, da Vila posso Hortência. desejar boa sorte para ele? Vamos desejar. Com certeza. Eu falei da Vila Hortência, que a pessoa dorme cedo, mas não é não. Eu tenho uma que me ajuda, ela tem 21 anos, dorme 9 da noite, não é só gente não. Não é só idoso que dorme. Pastor, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Abraço, estamos à disposição. Ok? À disposição do seu mandato para informar os nossos ouvintes. Aqui no portal RMS News, recebemos com grande satisfação nesta edição o vereador eleito, pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Cristiano Passos, do Republicano, que apresentou, que expôs como ele pretende atuar na Câmara de Sorocaba.